Então vamos dar o início aqui a estudo dessa carta, carta de Laodiceia. Irmão Ricardo, você pode ler para nós o versículo 1? Sim, aqui diz o primeiro verso para a carta de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas diz o Amém. Amém significa assim será, assim seja. É a garantia de que todas as promessas serão cumpridas, porque o nosso Deus, ele é poderoso para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nele tem sempre terá o Amém. E é o que está escrito aqui, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 22. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o Amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que nos selou e nos deu a garantia do Espírito em nosso coração. Todas as 7 igrejas têm uma promessa: ao que vencer. Então, nós precisamos cooperar com Deus, como está escrito aqui, ó, que nós lemos aqui. Porque nós precisamos, deixa eu ver aqui, não foi sim e não. Ah, tá. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado. Então, tem a nossa cooperação. Então, se Jesus já começa para a carta de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, isto diz o Amém. Eu prometo aquilo que eu cumpro. Não somente promessas de bênção, como também promessas de maldição, se não houver resposta. Então, com Deus não se brinca. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Estou lembrando até de um texto de Josué, lá para o capítulo 20, alguma coisa. Ele fala para o povo lá, ó, se vocês fizerem o bem, todas as promessas de Deus vão se cumprir na vida de vocês. Mas, se fizerem o mal, saibam que todas as promessas de maldição se cumprirão na vida de vocês. Então, há um equilíbrio, né, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 22. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Então, meus irmãos, ao que vencer, nós vamos herdar todas as bênçãos que Deus prometeu. E por isso que ele começa, ó, eu sou o Amém, vou cumprir aquilo que eu prometi. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E é o que está escrito em João, capítulo 1. No princípio, através do Alfa, através de Cristo Jesus, ele era o Verbo, a palavra proferida de Deus que criou todas as coisas. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Do Verbo, de Cristo. E sem ele, sem Cristo Jesus, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque ele era a palavra proferida de Deus. Ele era o porta-voz do Eterno. E disse Deus, haja luz. Cristo Jesus, uma imagem do Deus invisível, que é o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito de toda a criação? Porque ele foi o primeiro a ser criado? Claro que não. Jesus Cristo subsiste com o Pai desde a eternidade. O próprio apóstolo Paulo explica aqui por que ele é o primogênito de toda a criação. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, de Jesus, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e em Cristo, nele, tudo subsiste. Amém, amém. Eu quero dar uma acrescentada. Louvado seja Deus pelas palavras do Wagner Nunes, né? Quando ele disse acerca do Amém. E o Amém, ele no hebraico,
ele é Amar, que é a junção das letras Aleph, Mem e Nun. E essa palavra Amém, no hebraico, ele se encontra lá no princípio da criação, o Logos de Deus. E disse Deus, Amar, disse Deus, Logos foi usado na criação. E disse Deus, haja luz no primeiro dia. E disse Deus, todas as coisas e tudo na criação. Você pode perceber isso, que Jesus é o Logos de Deus. É a palavra de vida. E isso é muito importante. A profundidade só de estudarmos a palavra Amém. Olha só a profundidade dessa mensagem. E também a questão dele ser mencionado como testemunha fiel e verdadeira, eu realizo aquela conexão com Isaías 43, verso 9, que diz assim: todas as nações se congreguem. Olha a reunião solene aqui. Nós que estudamos as festas, percebemos uma reunião solene aqui. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Que desde o princípio o Logos foi conjunto com o Pai na criação. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga, verdade é. Essa palavra verdade é amar, que é o mesmo amém. Olha só que interessante. E também nós podemos fazer uma conexão lá para o livro de Jeremias 42, porque lá também tem um mistério bem interessante, onde tem a figura de Joanã, que ele, chefe dos soldados, ele estava temendo a Babilônia, lá na terra de Judá. E ele quis consultar o Senhor e chamou Jeremias para ser o porta-voz de Deus. E aqui no verso 5 de Jeremias 42 diz assim: então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor entre nós testemunha fiel e verdadeira, se não fizermos conforme toda a palavra com que enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. O interessante aqui são algumas palavras que nós encontramos. Aqui no capítulo 41 de Jeremias, estava falando que eles estavam no 7º mês. Interessante para quem estuda as festas bíblicas. O 7º mês é o mês onde ocorre as 3 últimas solenidades de trombetas, expiação e tabernáculos, que apontam para a volta do nosso Senhor Jesus. E aqui, no capítulo 42, quando Joanã quis consultar a Deus e declarou que obedeceria o Senhor, aqui no verso 7 diz assim: sucedeu que ao fim de 10 dias, ou seja, por que existe a menção do 7º mês e por que existe a menção aos 10 dias? O Senhor esperou 10 dias para pronunciar uma resposta para Joanã, para realizarmos essas conexões, testemunha fiel, verdadeira, 7º mês, aos 10 dias, expiação, juízo, últimos dias, retorno do Senhor. São conexões importantes que nós precisamos ter aqui. E o Senhor disse aqui, através da boca de Jeremias, né? E disse-lhes, assim diz Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia. Outra menção importante acerca dos últimos dias, a questão da Babilônia. Não temais, porque eu estou convosco.
para livrar-nos das mãos de Babilônia. E vos farei misericórdia. E olha só que interessante aqui, no verso 14, Joanã, ele não queria ficar na terra de Judá. Por mais que ele declarou para Jeremias que não importa a palavra do Senhor, que ele ia obedecer, ele queria ir para a terra do Egito. E olha só que interessante, no verso 14 ele diz assim: não, antes iremos à terra do Egito, porque o Senhor conhecia o coração de Joanã, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta. Outra palavra interessante para meditarmos, para conectarmos. Não ouviremos voz de trombeta, ou seja, eles não queriam ouvir a ordem de comando das testemunhas. Isso aponta para os últimos dias, que haverão rebeldes que não vão ouvir as duas testemunhas nos últimos dias. E a questão deles de querer retornar para a terra do Egito, eu vejo o Egito como a figura de uma tentação, mas de desejos carnais. Nós queremos, quando queremos retornar para o Egito, é como nós largássemos a mão do arado e retornar ao nosso estado, do nosso velho homem, dos desejos carnais. E essa questão de temer a Babilônia é outra tentação, só que voltado para a opressão, para a angústia. Então, nos últimos dias, pessoas vão querer retornar para o Egito, retornar ao estado em que eles estavam antigamente, ou então eles vão cair por conta da opressão da grande Babilônia nos últimos dias. Importante nós termos essas conexões, porque é uma lição importantíssima. No caso, conforme nós lemos na carta da igreja de Filadélfia, haverão rebeldes no meio do deserto. E o Senhor vai arrancar os rebeldes que não vão prevalecer nesses últimos dias. Muito interessante. Sim, muito interessante. As colocações dos irmãos foram perfeitas. Eu vou trazer aqui só uma reflexão. Novamente, o versículo 1 nos traz adjetivos a respeito de quem está sendo falado, né? E o primeiro adjetivo que a gente encontra ali é testemunha fiel. Não, amém, desculpa. O primeiro é o amém. O segundo, testemunha fiel e verdadeira. E o terceiro, o princípio da criação de Deus. Então a gente vê referências a Jesus Cristo. Ele que se apresenta lá no início do livro do Apocalipse para João como sumo sacerdote. A visão é clara do sumo sacerdote. Depois vai nos trazendo no decorrer das cartas outros adjetivos. E sobre isso, eu trouxe aqui um verso que está lá no livro de Hebreus ainda, capítulo 10, no versículo 23. Depois dele falar da nova aliança, que esse capítulo 10 nos fala sobre a transição e começa a falar sobre a nova aliança que estará sendo feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, ele faz essa alusão ao testemunho. E diz assim no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a testemunha fiel e verdadeira, que não pode falhar e que não pode mentir, nós sabemos de tudo isso. Depois ele vem se apresentar para nós, ainda no Apocalipse, como um grande juiz, que vem vencendo e para vencer. Então a gente pode ver lá em Apocalipse 19, no versículo 11, que vai dizer assim, ó: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Entende? E diz assim, os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitas diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. A mesma referência de Jesus, que vem vencendo e vem para vencer também. Então é importante estarmos atentos aos adjetivos desse sumo sacerdote, aos adjetivos de Jesus,
Porque assim como ele se apresenta para nós com vários adjetivos na carta do Apocalipse, nos dá uma base para entendermos quando a gente vê reflexões que o irmão Ricardo trouxe lá do Antigo Testamento, que muitas vezes a gente diz, não, isso ficou para trás, mas não. Nós devemos de meditar para conhecermos um pouco mais sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Redentor, aquele que se aponta como nosso libertador, primeiramente, aquele que se aponta depois como nosso Redentor, porque ele morreu na cruz, ele se aponta como nosso advogado, e ele se aponta como uma testemunha fiel, porque ele padeceu por tudo aqui na carne, assim como nós, porém não pecou. Então ele é testemunha da vitória. Só que não podemos nos desaperceber que ele também é o nosso juiz. Então, todas as características de Jesus Cristo. Podemos avançar, então, para o próximo versículo. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Já li o 16 junto. Irmão Wagner. Jesus já começa falando, qual é o motivo deles serem chamados de mornos? Porque eu conheço as tuas obras. Tito, capítulo 1, está escrito, acho que é capítulo 1, me veio o texto agora aqui na mente. Confessam a Jesus, mas por suas obras o negam. Então, meus irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus dentro do seu contexto. Aquele texto de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, de que nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie, ali é um contexto da perturbação do judaísmo contra os gentios. Esse é o ambiente em que os apóstolos viviam. Nós não somos salvos com aquelas práticas da lei, né? Circuncisão, para poder praticar todos aqueles ritos cerimoniais que nós já conhecemos. Mas em nenhum momento na palavra está isenta nossas obras para a salvação. Se nós não praticarmos boas obras, perseverarmos em praticar o bem, nós não teremos a vida eterna. E Jesus fala o motivo porque, mais para frente, nós vamos meditar no versículo 17, entender melhor, um dos motivos que eles são considerados como mornos, exatamente por causa das obras. Se as obras não forem boas, Jesus vai nos julgar de acordo com essas obras. É exatamente o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 2, a partir do verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme a sua graça irresistível, amém? Não. Conforme a sua obra, conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que perseverando em praticar o bem. Estes que perseveram em praticar o bem buscam glória, honra e incorrupção. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro do judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar, mais para frente, nós vamos meditar nos versos 17, 18, nós vamos ver o perigo de nós não andarmos em obediência. Jesus fala, mais para frente, que vai vomitar da boca dele, porque são mornos, e Deus está a ponto de vomitar da boca. Sabe o que é isso? Está a ponto de decretar o juízo. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender isso de uma vez por todas. No meu canal eu falo isso o tempo todo. A salvação, ela se dá por obras. A Bíblia inteira, se nós meditarmos com o coração aberto, nós vamos compreender que as nossas ações vão fazer a diferença. E a igreja de Laodiceia não estava praticando as obras de santidade. Por que obras de santidade? O que são essas obras? Desobediência a pelo menos um dos 10 mandamentos. Por quê? No contexto de Tiago, capítulo 2, que ele fala que a salvação é por obras, ele fala acerca dos 10 mandamentos. Olha só, verso 19. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Olha, isso nos leva
a conectar com as virgens loucas, insensatas, de que a fé sem as obras é morta. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. E aí ele vai falando, né? A fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé consumou. Nós não temos fé para depois praticar. Ao contrário, esse verso 22 de Tiago 2 diz que as nossas obras comprovam de fato que nós temos fé. Eu não anotei aqui o texto. Um pouco antes, ele fala acerca dos 10 mandamentos. Tu que dizes que não se deve, tu que não adulteras, mas mente, né? Ou seja, se você descumprir um só do mandamento, você se torna transgressor de todos os mandamentos. Então, as obras, elas nada mais são do que obediência aos 10 mandamentos. E o que resume os 10 mandamentos? É não praticar as obras da carne. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Não praticamos as obras da carne, estamos obedecendo aos 10 mandamentos. E o resumo de tudo é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lucas 10, apareceu um fariseu para poder pôr Jesus à prova. Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus perguntou para ele, o que você entende na lei? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, alma, entendimento e forças, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde, beleza, é isso aí. Quer ter a vida eterna? Faze isto e viverás. Em Lucas 18, aparece um príncipe falando para Jesus, que bom mestre, que hei de fazer para herdar a salvação? A vida eterna, né? Aí Jesus fala para ele, você tem os mandamentos, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e mãe. Ou seja, é o resumo. Então, meus irmãos, se nós não frutificarmos, nós não vamos ser salvos. Eu estava meditando um tempo atrás, em Gálatas capítulo 5, eu sempre tive dificuldade de entender o fruto do Espírito com suas características. E o Espírito me deu esse entendimento. Wagner, lê um pouco antes e conecta. Aí ele fala das obras da carne, que começam lá uma lista gigantesca, aí ele fala e coisas semelhantes a estas, e ele fala uma conjunção adversativa. Mas o contrário disso é o fruto do Espírito. Ou seja, frutificar são ações de santidade, são obediências, é não praticar as obras da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, se nós nos entregarmos às paixões da nossa carne, nós vamos ser cortados dessa videira. Então, meus irmãos, Laodiceia não estava praticando obras de santidade. Amém, amém. Interessante aqui essa menção do verso 15, né? Se as tuas obras, que nem as frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Ou seja, você não pode ser um e nem o outro, né? Tomara que fosse frio ou quente. O que eu entendo disso? Que o Senhor, a obra de redenção para a humanidade, ela é maravilhosa. A gente percebe ao estudar as 2 casas de Israel que aponta para os eleitos o quão maravilhoso é, e tesouros escondidos que estão nas Escrituras que estes eleitos são capazes de encontrar. Contudo, nem todos conseguem discernir a palavra de Deus desta maneira. Existem nações na terra e essa obra de resgatar a humanidade, de alcançar todas as nações, ela é maravilhosa, porque existem nações que vão entrar no milênio. Infelizmente, muitos não conseguem enxergar nações restantes entrando no milênio, tendo corpos que não estão glorificados, diferentemente dos eleitos que alcançaram, que confirmaram sua eleição e entraram no milênio com seus corpos glorificados. Então eu percebo aí o Senhor falando, antes fosse frio, ou seja, apontando para as nações que não tiveram, não foram chamados, não foram os eleitos, mas que foram alcançados com misericórdia e que entram no milênio, né, do reino messiânico e com a igreja, no qual Cristo e a igreja vão reinar
sobre estas nações que restarão nos últimos dias. Então, o Senhor está realizando aí dois grupos de nações. As nações que restarão e entrarão no milênio, que eu aponto aí como o frio. Por que frio? Porque não tiveram a plena revelação da palavra como os eleitos tiveram. E o quente, que aponta para os eleitos, eles tiveram essa revelação e tiveram a oportunidade de propagar essa mensagem genuína do reino nos últimos dias. Então eu vejo dessa maneira. E o morno, o Senhor, ele vai vomitar. Por quê? Porque uma vez foram quentes, experimentaram os dons vindouros do Espírito e não aproveitaram a oportunidade, afastaram, abandonaram a fé. Então aponta aí para a apostasia. Para os apóstatas realmente vomitar, lançar fora, lançar no lago de fogo, que foi preparada para Satanás e os demônios, mas que infelizmente os apóstatas entrarão também. Muito interessante essa questão aí. Verdade, irmão. E a gente pode fazer a mesma comparação com o que os outros textos das outras cartas trouxeram a respeito do falso cristão, do falso judeu, do falso líder religioso, né? Como a gente comentou bastante nos outros podcasts, a gente conseguiu trazer um apanhado geral. E Jesus também bateu muito em cima dos fariseus daquela época. Ele trouxe muito. Eu trouxe um texto aqui que está lá em Mateus 15, no versículo 8, e diz assim, 7, né? Hipócritas, bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, longe de mim. A referência que a gente está trazendo de mornidão aqui, se você não percebeu ainda, é uma referência do povo de Deus. Nós não estamos falando para os de fora. Os de fora é exatamente o que o irmão Ricardo trouxe, são os frios, né? Quem dera fosse quente ou frio. A gente vê muitas vezes o coração sensível de quem é frio para escutar, e quem é morno parece que já sabe de tudo e não quer dar ouvido à palavra de Deus. Eu trouxe um outro texto que está lá em Isaías 29. Olha só o que diz. A referência aqui é para uma Israel corrompida. Isaías 29, do versículo 9 em diante. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, ando cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda a visão já se tornou como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. Olha só que interessante. E dá-se um livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então veja bem, que muitas vezes não adianta a gente simplesmente ter o conhecimento, irmão Ricardo. A gente tem o conhecimento, e se a gente não tiver com o coração sensitivo a ouvir ao Senhor, muitas vezes você vai ter uma mensagem clara e nítida e você não vai conseguir compreender, sabe? Já aconteceu comigo de eu muitas vezes querer mostrar a palavra de Deus para pessoas e dizer: não, eu não sei ler, não entendo nada disso, não quero saber, deixa eu ir no meu culto levantar as minhas mãos. É isso que diz. E o Senhor diz: eu estou cansado das tuas mãos levantadas. Eu estou cansado desses rituais. Eu quero um coração contrito. Então, a referência é muito, muito boa
com relação à mornidão espiritual que nós temos nos sistemas religiosos de hoje. Por isso que a gente faz esse apelo de como está a sua vida no dia de hoje. Você é uma pessoa fria, você é uma pessoa morna ou uma pessoa quente? Então saiba, o que as cartas estão nos trazendo é, não seja morno. A gente não está dizendo jamais para você ser frio, porque você já teve um contato com a palavra de Deus. O que precisa agora? Você pegar essa chama e se aquecer. Você pegar essa chama e compartilhar. E a chama é a chama do Espírito Santo. Por isso que é importante estarmos sempre ligados na videira que é Cristo Jesus. Assim diz o verso 17, né? Isso. Diz assim: como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. É verdade, irmão Wagner. Palavras fortes, né? O Deus de toda graça, falando desse jeito, até assusta, né? Porque hoje em dia estão pregando um Jesus diferente aí, né? Um Jesus bobão, que passa a mão nas mãos, passa a mão na cabeça de todo mundo, que não castiga. Jesus é bom, ama todos. Olha só como Jesus fala. Tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu estava meditando nesse verso, o Espírito me fez conectar com a parábola do semeador. Os 3 solos que não frutificam se encaixam perfeitamente nesses solos, nessa igreja de Laodiceia. Olha só o que está escrito. Vamos ler de novo aqui o verso 17, né? Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e que está nu. Mateus 13, versos 19 a 23. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Por quê? Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tem tudo a ver com o que estava acontecendo em Laodiceia. E esse texto 17 nos diz exatamente isso, conectando com os versos anteriores. Conheço as obras, né? Obras mais falta de obediência, é não andar em santidade. E eles estavam se contentando, felizes com os bens materiais. E olha a frase, eu tive que anotar isso aqui, eu tenho que ler exatamente como eu anotei, foi a frase que o Espírito Santo me fez resumir essa parábola que lemos aqui, dos 3 solos que não frutificam, conectando com a igreja de Laodiceia. Olha só, igreja na grande tribulação. Nós entendemos que essas 7 igrejas, elas são características de igrejas que precisam acordar para encarar a grande tribulação. Amém, queridos? Porque Apocalipse fala muito do número 7. Eu entendo que esse 7 fala demais acerca da última semana de Daniel. Então, a profecia escatológica, ela está firmada, tendo como base a profecia da última semana de Daniel. Quem entende a 70ª semana vai entender a escatologia. E nós entendemos que ela será dividida em 2 partes. A primeira metade, o grande e maior avivamento, e a segunda parte diante, perseguição. Então, essa igreja ela vai ter que se preparar para a grande tribulação. Mas antes haverá o despertamento. Igreja na grande tribulação tem que entender a mensagem, ouve e não a compreende. Primeiro solo. Deve estar disposta a padecer tribulação. Ela se escandaliza por causa da perseguição, tribulação, não colocando o coração nas riquezas e nos cuidados da vida. Exatamente o que estava acontecendo com Laodiceia. Vou ler de novo. Igreja na grande tribulação tem que entender a mensagem, estar disposto a padecer tribulação, não colocando o coração nas riquezas e nos cuidados da vida. Por isso que a teologia da prosperidade, agora a teologia do coaching, essas teologias de Satanás, elas têm cara de verdade, mas elas não nos preparam
para o tempo do fim. Porque para o tempo do fim, nós devemos nos preparar para perdermos tudo. Então, a igreja que não está preparada, não compreende a mensagem dos últimos dias, e ela não está disposta a padecer tribulação, a perder, a abrir mão de tudo por amor a Cristo, e não colocar o coração nas riquezas, nos cuidados da vida, se ela não se preparar, ela não vai estar qualificada para vencer nos últimos dias. E nós, como os atalaias de Deus, como os 2 candeeiros que estão acendendo a menorá, que estão despertando as 10 virgens do sono, mais do que nunca, nós temos que nos anunciar o que está por vir. Então, como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 7, a partir do verso 29, é ter como se não tivesse. Você pode usar as coisas deste mundo. Dependendo do seu chamado, você vai estudar, vai planejar, vai instruir seus filhos a ter uma boa profissão, enfim. Mas, ao mesmo tempo, deixar bem claro para eles. Olha só, filhos, o tempo está próximo, o dia é chegado. Então, que nós possamos compreender o seguinte, que nós temos uma missão, Deus quer um filho seu em todas as esferas da sociedade, rica, pobre, classe média, não importa. Mas você tem que entender o seguinte, como está escrito no Salmo 62. Se por acaso, dependendo do seu chamado, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Então, se prepare para perder tudo no tempo do fim. Então, Deus mostrou um ângulo muito interessante, escatológico, nessa parábola do semeador. Se nós não estivermos preparados, vou ler de novo, se nós não entendermos a mensagem do fim, e não estarmos dispostos a padecer tribulação e não colocar o coração nas riquezas e nos cuidados da vida, se nós, de fato, não entendermos isso, nós não vamos vencer no tempo do fim. É interessante, nós percebemos o quanto que o inimigo vem implantando nas igrejas para fomentar a apostasia nos últimos dias. Nós enxergamos isso estudando as igrejas do Apocalipse, entrando de maneira sutil, aumentando a iniquidade, o amor de muitos se esfriando. A gente percebeu isso em Éfeso, percebemos em Pérgamo o inimigo instalando seu trono lá, as profundezas enraizadas em Tiatira, na igreja de Sardes também, de maneira terrível, já sem obras favoráveis que agradam o Senhor. E aqui em Laodiceia, nós já percebemos que ela está totalmente tomada pela apostasia, já declarando obra que é antítese ao do Senhor. Enquanto as igrejas que apresentavam suas obras agradáveis e tinham características valiosas, Laodiceia já era antítese, já era contrária. Eu sou rico, eu me enriqueço, ou seja, totalmente tomada, manipulada pela apostasia, pela grande Babilônia. E essa característica de sou rico, estou enriquecido, é um tombo muito grande, porque se não se arrepender de tais doutrinas que o Wagner Nunes trouxe aqui, que é a questão da teologia da prosperidade, da hipergraça, outras teologias de engano, deturpando, desvirtuando a questão da salvação, a questão da eleição. Então, isso muito é prejudicial. E aqui no Apocalipse 18 diz que todas essas riquezas estão de posse da grande Babilônia. Diz aqui, Apocalipse 18, no verso 11, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, nem ouro, nem prata, nem linho fino, nem vinho, nem incenso, nem madeira, nem seda, nem pérolas, nada. Nós percebemos aqui diversos elementos que são valiosos neste mundo, mas que de nada serve para o reino do Senhor que há de vir. Então, nós precisamos proclamar essa mensagem.
Olhai para as coisas que são de cima, como dizem Colossenses 3, e não das coisas que são da terra, as coisas terrenas que nos prendem. É um preço caro que será pago. Nós precisamos discernir esse entendimento aqui. E principalmente alertar aqueles que estão presos com as coisas deste mundo. Amém, amém. Quando a gente vê essa igreja, uma igreja morna, que Jesus está prestes a vomitar, para aqueles que acreditam que as igrejas são tempos históricos, nós não temos outra escolha a não dizer que, então, nos últimos tempos, essa é a igreja dos dias de hoje, porque a gente não crê aqui. Mas, por exemplo, da igreja da onde eu saí, eles creem, eles falam, nós somos a igreja de Laodiceia. Eu não teria orgulho nenhum em dizer isso. Nenhum orgulho em dizer isso. Eu teria orgulho de ser de Esmirna, né, irmão Ricardo? Esmirna seria uma igreja o melhor, e nós temos que batalhar por isso. O que a gente está querendo trazer aqui não sejamos mornos. Eu trouxe um texto que está lá no livro de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 mesmo, e no versículo 7 em diante, que diz assim, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunidos de toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Todos os adjetivos que nós precisamos. Se nós não tivermos isso, olha o que vem dizendo, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos, que é exatamente o que nós não devemos ser, mornos, inativos e sem frutos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? Cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, enquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então, é exatamente o que precisamos para viver uma vida íntegra perante o Senhor. Entende? Que nós possamos ser aquelas pessoas que vão adiante, não mornos, para que a gente não possa ser encontrado cego e nu. Imagina só que coisa bem chata, né? A gente ser dito de nós como igreja. Vocês são cegos, vocês não enxergam nada. E vocês são nus, não estão vestidos de Cristo. Que traz todas esses adjetivos para nós como igreja. Amém? Amém. Amém, amém. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com um colírio, para que vejas. Olha a verdadeira riqueza. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. A prova da vossa fé, que é refinada pelo fogo diante das tribulações. E Laodiceia não estava preparada para sofrer, porque estava colocando seu coração nas riquezas, na instabilidade das riquezas. 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Está aí a riqueza. Você precisa passar pela prova da sua fé, está disposto a sofrer por mim, a perder as coisas que vocês estão colocando no coração, para que você possa, na revelação de Jesus Cristo, alcançar a incorruptibilidade do seu corpo, a coroa da vida. Ele fala aqui, vestiduras brancas para te vestires. É uma prova que nós meditamos no início. Conheça as suas obras. Falta de santidade. Por quê? Você está vestindo com vestes sujas.
é exatamente aquele texto, né, que eu já li com os irmãos dessa série, de Zacarias capítulo 3, do sumo sacerdote Josué, que estava com vestes sujas. E Deus repreendeu a Josué, falou: coloque vestes limpas, para que você possa ministrar na minha casa. Vestes limpas são vestes de santidade. Em Apocalipse 16 e 15 está escrito: eis que venho como ladrão. Bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Olha aí, você é pobre, miserável, cego, está nu, e não se veja a sua vergonha, falta de andar em santidade. Então vocês precisam de vestiduras brancas. Quando Jesus volta em Apocalipse 19, está escrito que foi dado vestes de linho finíssimo para os santos. E essas vestes tipificam os atos de justiça dos santos. Então, justo é aquele que pratica a justiça, que persevera em praticar o bem. Então, a prova da vossa fé, vocês precisam se vestir de vestes de santidades e também colírio para ungires os seus olhos. Ainda na parábola do semeador, eu vou ler aqui Mateus capítulo 13, versos 10 a 17. O Espírito me fez enxergar muitas verdades de Laodiceia na parábola do semeador. Olha só, Mateus 13, ainda no contexto da parábola do semeador, versos 10 a 17. Falando acerca do colírio que eles tinham que enxergar. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que falas por parábolas? Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Foi o que o irmão Ricardo falou aqui. A igreja de Laodiceia, ela teve a graça de Deus, experimentou dos poderes do mundo vindouro, experimentaram da graça, do Espírito da graça, da boa palavra de Deus, mas perderam, estavam perdendo. Então, até o que tem lhe será tirado, se não houver arrependimento. E aqui, no contexto, ele fala de arrependimento também. Por isso que Jesus chama Laodiceia para o arrependimento. Ainda não acabou, ainda há esperança. Olha só o que ele fala aqui, ele continua. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, precisa de colírio, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem, um dos solos que frutificam, que ouve a palavra e compreende. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. O apóstolo Paulo fala sobre isso, as Escrituras Hebreus também fala, endurecidos pelo engano do pecado. E é engano, ou seja, eles acham que estão fazendo a coisa certa, mas o pecado os enganou. Tem tudo a ver com essa mensagem da hipergraça. Não importa o que eu faço. Se eu crio no sacrifício de Jesus, estou salvo. Né? Um dos precursores dessa graça aí, ele fala que nossos pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados. Calma aí. Os futuros já estão perdoados? Então não importa o que eu faça. Serão perdoados no futuro segundo a presciência de Deus, desde que nós nos arrependamos. E não se prega arrependimento nessas mensagens da hipergraça. Aí ele continua: e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, não estavam enxergando, precisa de colírio para enxergar, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam de fato a mensagem, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Tá vendo? Apesar dessa cegueira, há esperança ainda para arrependimento, para a cura, para a conversão, contanto que haja arrependimento. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos que colocar colírio para os nossos olhos, para que nós possamos ver, para que nós não sejamos como os incrédulos, que o apóstolo Paulo menciona em 2 Coríntios 4, que verso 3, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. A luz é a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós precisamos ter essa luz
para que nós não possamos tropeçar na nossa jornada. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até a plena claridade do dia. Jesus não falou que nós somos a luz do mundo? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? E que o apóstolo Paulo em Filipenses 2 fala que nós, nesse mundo de trevas, nós resplandecemos como luzeiros deste mundo. Então, como é que nós resplandeceremos como luzeiros deste mundo? Como é que nós vamos enxergar, ver bem, para que nós não tropecemos? Se enchendo da palavra de Deus e compreender essa palavra e obedecer. Que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. Então, meus irmãos, sem a palavra de Deus viva em nós, praticada, nós não vamos vencer. Glória a Deus. Essa passagem de compres ouro provado no fogo, nos últimos dias, né, existirão pessoas afundadas como Laodiceia, e elas terão muitas dificuldades para superar as aflições dos últimos dias. Por isso que é o nosso alerta do hoje. Aproveite o princípio de dores, né? É até estranho eu falar isso, mas princípio de dores é um treinamento, é uma oportunidade que Deus está nos proporcionando para forjar a cada um de nós para os últimos dias, que serão dias de muita aflição. Aqui, 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, que em vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, né, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo, que aponta para os últimos dias. Então nós precisamos aproveitar ao máximo, e nós estamos em uma região também privilegiada. O Brasil ainda não está sofrendo grandes perseguições, ainda. Então nós precisamos aproveitar ao máximo este tempo, remir o tempo e forjar para as aflições que vão chegar nos últimos dias. Amém, amém. Você sabe, meus irmãos, quem é que usou o primeiro colírio? Aqui diz, né, que a gente possa comprar esse colírio para que possa enxergar. O primeiro a usar o colírio foi o Adão. Eu vou mostrar para vocês. Existe uma pergunta lá no capítulo 3 que não teve resposta, mas a gente consegue entender a resposta no decorrer da leitura. A pergunta é: quem te fez saber que tu estavas nu? Quem te fez saber, Adão, que tu estava nu? E o contexto nos revela que logo após o pecado, logo após logo após o Adão comer o fruto, ele percebeu que ele estava nu. Ele olhou e percebeu que ele estava nu. E ele, então, se cobriu com folhas, né? Se cobriu ali e se escondeu de Deus. Esse é o maior problema do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos faz sentir vergonha. E se ainda estamos sentindo vergonha, é um sinal positivo. Mas que a gente possa transformar essa vergonha em arrependimento, para voltar para os caminhos, né? Porque olha o que o texto diz ali, Gênesis, vamos para Gênesis, diz assim, ó, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui a gente pode fazer muitas reflexões aqui sobre essas figueiras, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás, Adão? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Então, esse primeiro colírio foi derramado para Adão. Ele enxergou o erro que ele fez. Mas as consequências foram, assim como são para nós. Todo erro tem uma consequência, né? E essa consequência a gente carrega até hoje. Porque se a gente for olhar o contexto dessa história, Deus fez pele de carneiro para cobrir a humanidade. Ali a gente teve então a primeira morte. Então já está isso se refletindo, a morte do carneiro, a morte do cordeiro, que seria derramado por toda a humanidade por causa do pecado, por causa do pecado. Eu vejo uma dificuldade muito grande de reconhecermos que estamos nu. Muitas vezes, exatamente por trazer toda essa mornidão de um sistema corrupto, um sistema individual da nossa própria vida, a gente muitas vezes se afasta da vontade de Deus e demora a cair a ficha, demora a reconhecer que estamos nu. Estar nu é reconhecer a nossa paixão pecaminosa, estar nu e reconhecer que estamos errados e se arrepender. É isso que a gente está pregando aqui, em todo podcast a gente fala, arrependei-vos, arrependei-vos, busque essas vestes. E quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê a igreja usando vestes brancas, mas que estão molhadas no sangue do Cordeiro. A própria representação do que aconteceu lá no Gênesis, sendo derramado para nós. As vestiduras brancas são as vestiduras da igreja nos últimos dias. São vestiduras que estão sendo lavadas no sangue do Cordeiro. Mas para isso é necessário o arrependimento. O arrependimento é necessário para que a gente possa ser encontrado vestido e não nu. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse texto aqui, o Espírito me levou a Hebreus capítulo 12, e esse texto ele é tremendo, ele se encaixa perfeitamente com Laodiceia. Vamos ler Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe foi dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Laodiceia estava sem nenhuma qualidade, mas mesmo assim, Jesus ama essa igreja, quer dar tempo para ela se arrepender e está disciplinando. Suportem as dificuldades, recebendo-a como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se vocês não são disciplinados, vocês são ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos, para vencermos e vivermos eternamente, recebermos as dádivas, as promessas em Cristo ao Amém para todas elas. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, ações de santidade e paz para aqueles que por ela foram exercitados, postos em prática. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, contexto de andar em pecado. Façam caminhos retos para os seus pés. Olha aí, luz para o nosso caminho, colírio para vermos, para não tropeçarmos. Palavras de Deus posta em prática, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha o detalhe, ele fala de Esaú,
que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filhos mais velhos. Esaú, ele coabitou com mulheres fora do seu arraial, desobedeceu os seus pais e teve mais. Ele abriu mão do direito de primogenitura, ou seja, da herança eterna na volta de Jesus, por um prato de lentilhas. Exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Estava abrindo mão da verdadeira riqueza para poder desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Eu tenho dinheiro, então me dá esse prato de lentilhas aí para eu poder curtir a vida. De que me adianta essa eternidade? Eu quero ser feliz agora. Olha as conexões, meus irmãos, tremendo. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Ou seja, ainda há esperança, mas se nós, de fato, não ouvirmos a voz de Deus, nós seremos rejeitados. Aí ele, pulando aqui para o verso 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala, o Espírito que diz às igrejas, Jesus Cristo. Não rejeitem aquele que fala, o mesmo que estava falando para a igreja de Laodiceia. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus, Jesus Cristo, o Espírito que diz às igrejas. Então, meus irmãos, esse texto de Hebreus 12 se conecta perfeitamente com esse texto 19. Interessante que me lembrei daquela passagem que fala que Esaú buscou, não encontrou arrependimento, mesmo que ele estivesse buscando com lágrimas. E infelizmente nós percebemos aí pessoas sendo conduzidas somente pela emoção, que é outro sofisma que essas teologias, né, têm pregado muito, motivando muito, movendo muitos corações pelas emoções. E o arrependimento, ela requer um gesto de profundo, descer profundamente no que nós chamamos aí de techuvá, que é retornar ao princípio do que você fazia naquele tempo que você agradava ao Senhor. Então é um processo realmente de você tirar de si todo aquele mal, se arrepender genuinamente e você percorrer os caminhos antigos, as veredas antigas, que também nós estudamos isso em Éfeso, que são as primeiras obras, aquelas primeiras obras da nossa caminhada cristã. Então, também esse princípio do arrependimento, infelizmente, ele foi sendo deturpado, né? Adulterado. O conceito de arrependimento hoje em dia, infelizmente, ela está ofuscada pelas teologias aí que a gente mencionou hoje. Muito importante nós termos esse entendimento e, estudando as festas bíblicas, nós conseguimos trazer, né, novamente esse princípio de buscar o arrependimento genuíno. Se nós olharmos lá para a oração de Daniel, eu já disse isso aqui algumas vezes e reitero, muito importante, porque a oração de Daniel é o exemplo de um genuíno arrependimento. Por mais que ele foi um homem justo, mas ele desceu níveis e níveis de profundo arrependimento, por ele, pelos pais, por aqueles que estavam perto, por aqueles que estavam longe. Eu digo até mais, que a oração de Daniel, o arrependimento de Daniel, foi capaz de alcançar gerações e gerações. E estamos aqui hoje, né, para pregoar essa mensagem rica acerca do arrependimento. Hein? E é interessante que quando a gente vê essa oração de Daniel, eles estavam lá sem o santuário, não podiam fazer o ritual, mas ele entendeu que o ritual começava dentro dele. E ali fala, né, que ele fazia orações 3 vezes por dia. E quando o anjo veio falar com ele, veio exatamente na hora do sacrifício da tarde. Então, isso é uma reflexão forte para nós.
Porque a gente tem que entender que tipo de sacrifício que a gente está oferecendo, entende? O sacrifício não necessariamente é literal, tanto é que Jesus disse, né? Eu estou cansado desses rituais, não é isso que me agrada. Não é morte de animal que agrada. É um coração contrito, fazendo a vontade de Deus. E a gente está aqui batendo na tecla do arrependimento. E o versículo 19 nos traz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para todos os que estão entendendo essa carta, voltem uma carta antes e nos diz assim, né? Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é uma referência para os da igreja de Filadélfia. Porém, a gente tem que seguir essa referência, porque a porta continua aberta. Essa porta aberta, né, que Jesus está batendo todos os dias, né? Essa porta está aberta. Porém, precisa de uma ação. É uma ação de nós, de aceitarmos e permitirmos que o Espírito Santo entre. Porque a transformação, ela depende do Espírito Santo também. A transformação geral do ser humano. Então, precisamos, primeiro ponto, arrependimento. Segundo ponto, essa comunhão e convivência. Deixar que o Espírito entre dentro de nós, para fazer uma mudança geral. Então, que a gente possa conseguir continuar construindo este caminho. Então, jamais devemos deixar de ouvir essa batida na porta do nosso coração, todos os dias. Quando eu estava meditando nesse versículo 20, me veio exatamente o grito da meia-noite, né? Sim. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, né? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite, os 2 candeeiros que estão de pé diante de Deus, à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam a encontrá-los. Então, em Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, através das minhas 2 testemunhas, esses 2 candeeiros, se ouvir a minha voz, aí sim eu entrarei e cearei com ele. Então Deus quer, meus irmãos, ter comunhão conosco. Nós precisamos dessa comunhão do Espírito. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para nos prepararmos, porque à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. E qual é o teor da mensagem que vai anteceder a volta de Jesus? A última semana de Daniel. Então, há uma voz clamando para despertamento, para que junto com as 5 virgens prudentes, somando com os 2 candeeiros, os 7 candeeiros, a plenitude da igreja, experimente na segunda parte das últimas chuvas. E aí sim vai se cumprir o que Jesus prometeu. Faremos obras iguais e até maiores que ele fez, nos preparando para a segunda metade da última semana. Então, esse é o tempo de despertamento. Nós precisamos, mais do que nunca, pregar sobre a volta de Jesus, mencionando a última semana. Na última gravação que nós fizemos, eu mencionei que muitos irmãos estão se alegrando com a volta de Jesus. Isso é bom. Mas Jesus não pode voltar a qualquer momento. Tem uma grande tribulação para encararmos. Então, ao mesmo tempo que nós devemos despertar para as coisas eternas, nos alegrar pela volta de Jesus, temos que nos preparar, porque haverá um processo antes. E importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Então haverá uma tribulação para herdarmos o reino. O apóstolo Paulo estava profetizando ali em Atos 14. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Então, que possamos ouvir a voz de Jesus. Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer fazer com que nós experimentemos da sua presença. Mas para isso,
nós temos que despertar. E o interessante aqui é que 5 vão responder e 5 não vão. Então, para essa igreja de Laodiceia, podemos dizer assim, tipologicamente, metade vai responder e a outra metade não. E, infelizmente, muitos que estarão mornos continuarão mornos. Mas também temos uma boa notícia, que muitos que estão mornos, eles vão ficar quentes. Eles vão responder a esse chamado para juntos cumprirmos essa missão nos últimos dias. Há esperança. Por mais terrível que esteja nosso estado espiritual hoje, se ouvirmos a voz de Jesus, há esperança, porque Ele disciplina a quem ama. Ele continua nos amando. Mas que possamos afligirmos, lamentarmos e chorarmos, converter a nossa alegria em pranto, nossa alegria em tristeza, humilharmos perante o Senhor, para que Ele possa nos exaltar. Amém. Amém, glória a Deus. Só quero fazer um acréscimo aqui a respeito de cear, né? Jesus ceará. Ele vai cear com quem abrir a porta, não é mesmo? E essa questão da ceia, ela é tão rica e algo aconteceu ontem no nosso grupo de estudo que alegrou meu coração acerca disso. Alguns irmãos estavam conversando, né? E aí eu quis trazer, eu estava voltando da ceia. Interessante, né? E aí eu recebi uma direção de compartilhar esse entendimento. Que Jesus, qual é o propósito nos últimos dias? É a unidade, é unificar, é restaurar, unificar as duas casas de Israel. Quando nós temos esse entendimento das duas casas de Israel, das festas bíblicas, nós conseguimos alcançar novas camadas de entendimento para a edificação da igreja, a edificação de cada um de nós. Então, quando Jesus, na ceia, ele tomou o pão e partiu, essa palavra partiu é cloa, ou clau, que significa partir em dois, no mínimo em 2 pedaços. E aí ele pega os 2 pedaços e ele compartilha com seus discípulos. Isso, para mim, aponta para as duas casas de Israel. A obra sobre as duas casas de Israel. Um pão que foi partido em 2 e foi uma obra que o Senhor quis realizar. A divisão de Israel em 2 casas foi algo que Deus quis realizar. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, verso 24. Quando Semaías, o profeta, chegou para Roboão, quando Roboão ia subir para guerrear contra Jeroboão, o profeta chegou nele e falou: não é para guerrear. O Senhor quis realizar essa obra. E Roboão retroagiu, retornou para o seu lar. Então, essa obra da divisão das duas casas de Israel para posteriormente restaurar e unificar é um processo de aprendizado para cada um de nós. Nós que estamos percorrendo, trilhando, né, correndo atrás e nos posicionando nessa promessa, precisamos aprender a conviver com as diferenças uns com os outros, porque aquilo que eu posso anunciar, uma mensagem, uma palavra, algo que eu compartilho da palavra de Deus, uma única palavra pode servir de chave para destravar uma outra mensagem para o meu irmão. Se eu não tiver humildade, se eu não tiver o acolhimento do meu irmão para com a minha casa, saber ouvir o meu irmão, o meu próximo, como que Efraim, que nós que entendemos as duas casas de Israel, se nós não aprendemos a conviver em unidade entre nós mesmos de Efraim, como que nós vamos conseguir nos aproximar dos judeus com a casa de Judá? Como é que vai cumprir a promessa do Senhor? Como é que eu vou chegar nessa promessa? Porque a promessa vai se cumprir, mas eu preciso me posicionar nessa promessa. E é muito importante entendermos isso.
E aí que entra a questão do fermento, lançar fora dentro de nós esse fermento, essa fermentação, né, do orgulho principalmente, da soberba, da vaidade. Esse fermento tem que cair por terra no nome de Jesus, porque é o fermento que impede de nos tornar pães levedados em um pão sem fermento, em matzah. Isso está aqui em Levítico 23, verso 17, diz que lá na festa das semanas, que é Shavuot, que é Pentecostes, o povo teria que preparar 2 pães com fermento, e eles eram primícias para o Senhor. Mas por que com fermento? Isso aponta para a obra do Senhor sobre as 2 casas de Israel. Hoje em dia, nós estamos lutando contra os pecados que tentam entrar nas nossas vidas. Por ora, essa luta diária que nós temos que lançar todos os dias, lançar fora esse fermento, principalmente o fermento do orgulho, que nos afasta da unidade. Verdade. Então, qual é a obra do Senhor? Antes, primeiro ele dividiu, mas nos últimos dias ele vai unir novamente. Aleluia. E os 2 pães com fermento vão se tornar o matzah, que é o pão sem fermento que Jesus usou para repartir. Então, esse princípio é muito importante. O estar na ceia, ele traz ricas mensagens para cada um de nós. E essa mensagem, uma delas, que é muito importante, que nós estamos ainda em fase de aprendizado, é a unidade que Deus requer para o povo dele. Exatamente. E Deus faz uma promessa, né? Nunca mais os dividirei, nunca mais para um futuro. E a promessa, ela continua no versículo 21, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Nós já estamos aqui com o tempo estouradíssimo, mas a vantagem para você que está em casa é que você pode nos acompanhar no próximo episódio, que nós iremos tratar sobre o trono de Deus, tá? Nós já fizemos um apanhado longo aqui sobre as cartas do Apocalipse. Essa é a última carta que a gente já venceu. Vencemos todas as cartas, tiramos lições maravilhosas e agora nós vamos entender um pouco melhor sobre esse trono de Deus. Essa promessa de nós estarmos assentados juntamente com Ele. Mas para quem, irmão? Para o vencedor. Não se esqueça, precisamos vencer. Amém. Com isso nós encerramos aqui então o estudo das 7 igrejas. Mas eu gostaria de lembrar você de casa que quando a gente vê o capítulo 1 de Apocalipse, essas 7 igrejas estão ao mesmo tempo na mão do sumo sacerdote. Então a gente pode dizer assim, é uma referência de todo o povo, né? E a gente vê características e defeitos em todas as cartas que vem trazendo. E a gente pode se encher, assim como os que se acham que são ricos e abastados, eu estou na mão do Senhor. Amém, amém. Mas depende de uma atitude sua. Isso vai depender de como que você vai aceitar. Porque se você for morno, ele pode te vomitar, entende? Então, a questão é como que você está reagindo a esse privilégio que é estar nas mãos do Senhor. O próximo episódio que nós iremos gravar aqui, a visão do trono de Deus, vai nos revelar coisas tremendas a respeito da igreja. Muito mais de que entender sobre um trono possível, físico e literal lá no céu, nós vamos entender todo o contexto e ver quem está habitando nessa região. Quem estará diante do trono de Deus. Então a gente convida você a continuar nessa jornada, continuar nessa caminhada, seguir aqui com a gente estudando também. Não perca. Se você está gostando desses estudos, compartilhe com quem precisa ouvir um pouco mais da mensagem. Tem muita gente que tem medo do Apocalipse. O Apocalipse não é para ter medo, ele é para ser entendido e estudado. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, dedicando o nosso tempo, dedicando a nossa vida em compartilhar essas mensagens. Convidamos você a seguir conosco no próximo episódio e a gente vai ver grandes maravilhas. Agradeço aqui o irmão Ricardo,
agradeço ao irmão Wagner, agradeço a todos que estão conosco. Continue conosco, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Amém? Amém. Amém.